Então, Rita, como a gente estava conversando, me fala mais agora sobre legado e herança, Rita. Qual que é a diferença? Então, sabe que é um assunto que eu adoro esse, né? Então, legado e herança. A gente às vezes fala muito de herança, herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, né? Então, eu estava até assistindo um filme ontem, uma série, que a senhora ia vender a fazenda, porque ela não queria deixar a herança para os 3 netos, que do ponto de vista dela não valia a pena. Então, ela morreu e a herança ficou para os 3 netos, né? As coisas materiais. Eu falei, poxa vida, né? Era uma série. E legado não é isso, legado é o que ela deixaria na vida desses 3 netos, né? As coisas que ela fez para deixar uma marca, para deixar um comportamento, para deixar uma coisa na pessoa e não para a pessoa. Então, acho que é isso que é importante, por isso que eu gosto desse tema. É o que a gente deixa na pessoa. Eu tenho filhos, né? Então, assim, o que eu deixo para os meus filhos? Deixei isso tudo, o que eu deixo na vida deles, o que eu deixo no comportamento, o que eles vão ficar realmente levando adiante nas gerações que virão. É bem mais profundo, né, Rita? É, Herança gata, né? se briga. Agora, legado não. E eu sei que a Disney tem um legado incrível. E você, Tem. como expert, você pode nos falar um pouquinho sobre a Disney e seu legado. Tem um legado incrível de 100 anos, né, que vai fazer 99 anos agora, dia 16, essa semana, e ano que vem 100 anos. São 100 anos. Como é que uma empresa consegue deixar um legado tão forte, né, nas pessoas em 100 anos de história? Porque vem da cultura, baseado totalmente na cultura que foi implantada pelo Walt Disney e pelo irmão dele, que a gente às vezes não fala tanto do irmão dele, do Roy Disney, dois personagens fantásticos dessa vida Disney. O Roy Disney, empreendedor, mexendo com dinheiro, aquele que sabia fazer acontecer na prática, o Roy Disney, aquele que imaginava, aquele que sonhava, aquele que tinha aquele aspecto do sonho, né? Então, os dois juntos conseguiram deixar esse legado que vem se perpetuando com as pessoas que trabalharam com eles e continuaram trabalhando. E essa história vem de onde? Vem de treinar pessoas para isso, vem de manter uma cultura dessa forma, vem de idealizar isso e se repetir assiduamente, diariamente, no que a gente pode falar depois das chaves que a Disney tem. Então, assim que essa cultura se faz, esse legado se deixa. Então, o legado, para eles conseguirem manter esse legado de 100 anos, o ano que vem já completam 100 anos de legado, e sendo que os fundadores já são falecidos, sim, e mantém da mesma forma como eles idealizaram, mantém, né, se perpetua ainda até hoje. Eles, pelo que eu entendi, então é treinamento, é cultura. É cultura, porque a cultura antecede o lucro, não adianta você pensar no dinheiro primeiro, você pensa primeiro em como fazer as coisas acontecer, né? Então, eles já tinham essa visão, eles eram visionários, os dois, cada um na sua área, e juntos criaram essa estrutura maravilhosa de entretenimento, que são parques, e são filmes, e são shows, e tudo que a gente conhece, que foi sendo perpetuado pelas pessoas que acreditaram nisso também, que viram nisso um propósito, porque aí tem a ver com propósito. Então, eles se encantaram com o propósito, vamos dizer assim, e quem trabalha na Disney é encantado pelo propósito da Disney, pela missão da Disney, que qual é? É fazer as pessoas felizes, né? É fazer cada um que está ali feliz naquela interação. Então, essas pessoas vêm perpetuando isso, e tem muito treinamento para isso acontecer. Não é pouco, não. E, Rita, a gente vê a estrutura da Disney, né? Que ela é enorme, são milhares de funcionários. Eu consigo trazer um pouco desses elementos para a minha empresa, que talvez seja pequena, comparada lá à Disney. É possível? Ou ainda sou um profissional, que sou só eu como funcionário, né? Eu sou o dono. Eu consigo usar isso um pouquinho, pegar algumas dicas da Disney para o meu negócio? Eu tenho certeza, eu falo assim, cada um pode ser uma Disney, porque o que está por trás disso tudo, lá do Roy e do Walt Disney? Atitude. Então, quando a gente tem uma atitude, de fato, né, de fazer as coisas de uma forma que a gente encante as pessoas. Então, eu também sou uma empresa, que sou eu, minha empresa é assim, mas em cada detalhe do que eu faço, eu penso assim, que Disney eu sou aqui. Então, de como eu me contato, como eu me conecto com as pessoas, qual a minha conexão com cada cliente, qual a minha conexão com o produto ou serviço que eu estou prestando para ele, nos mínimos detalhes, né? Em cada detalhe eu gosto de pensar nisso. É isso que a Disney faz, ela pensa nos detalhes. E ela ensina as pessoas a pensar nos detalhes. Tem uma frase do Walt Disney, não sei se eu vou repeti-la exatamente como ele falou, mas ele falava mais ou menos assim um conceito. Faça as coisas tão bem feitas, que as pessoas queiram ver de novo, ou seja, que elas queiram voltar para ver você fazendo novamente, e mais que isso, que elas tragam outras pessoas para também poderem ter a oportunidade de saber, ver como você faz isso tão bem. Então, é no detalhe.
Acho que a gente pode ser assim. A gente pode fazer as coisas muito bem feitas, da primeira vez, e pensando em como a gente pode fazer para as pessoas com as quais a gente se conecta. No nosso caso, a gente está falando de clientes nossos, né? Como é que a gente leva isso para a nossa vida? Então, eu tenho um cliente que eu quero tratar como se ele fosse, né, como se ele fosse, não, ele é de fato o meu convidado, que é o que a Disney faz, ela trata como convidado, ele é meu convidado para entrar na minha casa, no meu negócio, para eu servi-lo. Então, todo mundo pode fazer. Nossa. E não requer muito dinheiro, não, requer imaginação, tá? Eu acho que é por aí, criatividade. E Rita, me conta, tem alguma coisa de legado, de uma imagem? Eu quero que você me explique um pouco sobre isso aqui, eu vou colocar aqui para a gente ver essa imagem. Aquela imagem que eu te mandei. Exatamente. É isso aqui, olha. Me fala o que tem a ver com o legado essa imagem aqui da Disney. E onde está essa imagem? Onde então, fica? É icônico. Esse prédio fica na Disney, Califórnia. Esse prédio é o prédio, a gente vê aí, né, do Corpo de Bombeiros, da estrutura do cenário, porque tudo na Disney é cenário, muito vinculado à questão do cinema, do teatro. E no segundo andar é um apartamento que o Walt Disney usava com a família para quando ele queria estar no parque. Então, dali ele conseguia ver o movimento que acontecia, ele chegava a ficar ali de uma noite para outra. Então, é um apartamento que, às vezes, algumas pessoas conseguem visitar, não tem muito acesso, mas é o apartamento dele dentro do parque. E quando ele estava lá, ficava uma luzinha acesa. Dá para ver aí na janelinha, no meio, bem baixinho, tem uma luzinha aí, uma lâmpada acesa. Então, as pessoas sabiam, né, que o Walt Disney estava ali, os colaboradores, os cast members, que eles chamam, estavam ali no parque. E quando ele morreu, todo mundo ficou, obviamente, no dia da morte dele, muito chocado, e essa luz estava apagada, e um colaborador conta a história, que um colaborador falou o seguinte: vamos acender essa luz, né, em memória a ele. E a luz foi acesa, e ela permanece acesa, ela nunca é apagada, com exceção de quando tem alguém da família Disney nesse parque. É o único parque que tem a luz, foi o primeiro parque, tem essa luzinha, está sempre acesa. Se estiver apagada é porque tem alguém da família Disney. Então, isso é a marca dele, é o legado. As pessoas olham e contam que a sensação é de que ele vai aparecer ali, sabe? De que ele está ali, a marca dele, 100 anos tem a história, né? Nem que ele vai, ele está lá, né? Ele está lá. Seguindo tudo que ele falou, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele imaginou, né? Concretizou. Que legal. Tá lá presente nessa imagem, nesse prédio, e na emoção que isso traz, porque é conexão com emoção, né? Conexão com a nossa mente mesmo, é fantástico. Então, isso que é deixar realmente um legado, e não um parque. O parque ficou de herança para a família, ele tinha 2 filhas. Mas o que ele deixou para todo mundo que conhece a história, para todo mundo que estuda, para todo mundo que vai apenas para se divertir e que sente aquela magia, porque o que eles fazem isso, é mágico. A gente tem outros parques fantásticos pelo mundo, eu conheço alguns, são tecnológicos, são maravilhosos, são divertidíssimos, mas quando você fala de Disney, você fala de ser mágico, né, de trazer uma emoção única que eles conseguiram trazer por 100 anos. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso, que me apaixono cada vez mais pelo tema, e como a gente aplica isso, como você falou, como a gente faz para aplicar isso, como a gente coloca isso na nossa vida com as pessoas, na nossa vida empresarial. Então, tem várias dicas que a gente pode daí para frente começar a dar, mas, por exemplo, eu gosto de... vou contar spoiler, eu acabo contando spoiler, mas toda vez que eu faço uma palestra, um curso Disney, sempre tem alguma coisa que eu conecto com o que eu estou contando, que as pessoas vão receber, ou que elas vão sentir, ou que elas vão perceber, e que elas falam assim: uau, o que é isso que está acontecendo aqui, né? O que é isso? Eu não esperava por isso. E isso é a forma de encantar o cliente, né? Como você disse, né? Estou recebendo na minha casa. Eu não vou colocar as piores xícaras, a pior toalha de mesa. Eu quero arrumar a minha casa para receber bem aquela visita. E se a gente tem essa analogia para o nosso cliente, como eu quero receber meu cliente? Será que a porta de entrada, como o meu cliente está chegando até mim, está sendo uma porta de entrada bacana, fácil, alegre, sei lá, né? Dependendo do produto que a pessoa tem, como é que ela tem recebido esse cliente? E se houve algum incômodo, como ela tem ajustado para que o cliente se sinta cada vez mais confortável, se sinta-se em casa, né? Então é algo para porque a gente erra, todo mundo erra. Pode ter um ajuste para fazer, mas você pode ajustar até com encantamento. Eu acho que isso que é fantástico, né? Então, assim, eu acho que é atitude, é treinamento, tem muita história para contar sobre esse legado todo de 100 anos, e eu acho que a gente precisa... E assim,
Não adianta só querer encantar com uma coisa bonitinha, tem que ter conteúdo, que é o que a Disney tem, né? Ela tem isso tudo com conteúdo, com storytelling, né? Com os tripés dela de sustentabilidade dela, de como é que ela se sustenta. Então tem que ter também essa robustez, senão só fica bonitinho. E do coração, não é só maquiagem, né, Rita? É muito fácil hoje a gente pegar algumas ideias, fazer uma maquiagem bonitinha, pode sim, no primeiro momento, o cliente se encantar, mas quando não há verdade, não tem sustento, não consegue se sustentar. Não se sustenta, não. Tem que ter brilho no olho, sabe? A gente fala da Disney, o olho brilha, né? É verdade, é verdade. Pô, Rita, legal. Gostei de saber um pouquinho sobre o legado, aí a diferença de legado e herança, e como a Disney traz esse legado já para o ano que vem, de 2023, né? Já 100 anos de legado. E algo vai ter um ano de comemoração. Olha só. E aí, é um ano de comemoração, né? Que festa incrível. Ai, como eu gostaria de estar lá nesse ano de comemoração. Quem sabe? Eu também. Vamos torcer para que a gente consiga para estar nessa memorável, esse ano memorável, né? Memorável. E trazendo assim, olha, e uma coisa que é interessante, né, Rita, que eu vejo é que, eu já fui para a Disney, eu quero voltar 300 vezes se for possível. Então, porque sempre é diferente, sempre é novo, parece que tudo se renova. Esse legado das pessoas quererem estar lá. Não é, já fui uma vez, não quero mais. Tudo bem, pode ter uma parcela pequena que faça isso, mas as pessoas querem de novo, querem de novo. O número é de 75% das pessoas que estão agora nos parques, mais ou menos 75% já estiveram uma vez. Tá? É isso que acontece. É muito alto. Que legal. É muito alto. Legal. Não, obrigada, Rita, por ter falado. Nada, imagina. Vamos falar mais para frente. Vamos falar mais sobre isso.